Isso. Eu vou pedir para o senhor fechar o microfone. Isso, que de repente começa a dar alguma interferência aí. Muito bem. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, Tribunal de Posse e Taxas do Estado de São Paulo, sessão do dia 8 de fevereiro de 2023. Inicialmente, vamos analisar o processo 40.56970. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela RD Comércio, Importação e Exportação e Indústria de Materiais Elétricos, Sociedade Anônima. O relator desse processo é o Dr. Valdelise Fernandes Teles, a quem eu passo a palavra para que ele apresente o relatório do processo, e depois a gente abre a palavra ao Dr. Valmir, que está presente para realizar a sustentação oral. Dr. Valdelise, fique à vontade. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais presentes. Tendo em vista que o volume desse caso, são 19 volumes, eu vou tentar fazer um breve resumo, até para contextualizar de uma maneira mais adequada a posterior sustentação oral. São 10 itens infracionais que podem ser divididos em 3 classes de núcleos de infração. A primeira é referente a pagamento de imposto, a segunda ao acreditamento e a terceira referente a infrações de livros fiscais, contábeis e registros magnéticos. Existem aqui diversos pontos apresentados em sede de impugnação, de defesa, são 11 itens de defesa, sendo elas 7 de nulidade, uma subsidiária e outra de mérito. Vou fazer aqui um breve resumo. Nulidade em relação ao item 1.1, uma vez que o anexo 1 comprova que houve o cancelamento e a respectiva escrituração das notas fiscais englobadas. Nulidade do item 1.2, uma vez que o artigo 426C do RICMES é inconstitucional. Nulidade do item 1.3, desde 1/10/2002, a recorrente opera na qualidade de contribuinte substituído de ICMS. Nulidade em relação ao item 1.4, uma vez que as operações ocorreram com destino das mercadorias à Zona Franca de Manaus e não operações internas. Nulidade em relação ao item 2.5, reconheceu o creditamento indevido e informou que faria o pagamento. Em relação ao item 2.6, também nulidade, uma vez que aponta que não fazia uso do benefício denominado Fundap. Em relação ao item 2.7, também argumento de nulidade, uma vez que as notas fiscais englobadas são idênticas ao do item 3. Em relação ao item 2.8 e 2.9, também nulidade, reconhecendo espontaneamente o creditamento indevido realizado e o seu parcelamento. Em relação ao item 3.10, nulidade, uma vez que as notas fiscais englobadas foram devidamente canceladas. Em relação agora ao mérito, temos aqui 5 argumentos. Primeiro, a competência do Estado do Espírito Santo para a cobrança, o que retiraria aqui a competência do Estado de São Paulo, violação ao Código de Defesa do Contribuinte, violação aos princípios da não cumulatividade, violação ao princípio constitucional da moralidade, violação ao princípio constitucional da territorialidade, de forma subsidiária, arguiu ainda violação ao princípio do não confisco, bem como pugnou pela razoabilidade e proporcionalidade da aplicação das correções não superiores ao índice da Selic. O processo foi encaminhado à unidade de julgamento de Jundiaí, em folhas 11.589 a 11.615, entendeu por bem conferir parcial provimento aos pedidos formulados, ocorrendo ali uma redução da multa aplicada. Foi apresentado recurso ordinário, as folhas 11.619 a 11.745, com reiteração dos argumentos de defesa, bem como em sede preliminar, mais a nulidade, pelo cerceamento de defesa ao negar o direito de realização de provas técnicas, conforme requerido. A representação fiscal se manifestou com parecer, requerendo não provimento. Em memoriais de folhas 17.029 a 17.044, a recorrente acostou o comprovante de pagamento dos itens 1.1, 1.4, 2.8 e 2.9 da atuação.
Os autos foram remetidos para a 8ª Câmara Julgadora, houve a conversão do julgamento em diligência para verificar esse pagamento. Com a diligência realizada, as folhas 17.076 e 17.077, ficou reconhecido apenas a continuidade dos subitens 2.1, 2.12, 3.1 a 3.19, 5.1 a 5.6, 6.1 a 6.10, 7.1 a 7.5, 10.1 a 10.2. As folhas 17.111 e 17.117, a recorrente informou que aderiu aos termos da resolução conjunta SFP-PGE 1, de 7 de 5 de 2019, para fins de reconhecimento do crédito objeto do AIM. Os autos foram para a 15ª Câmara Julgadora, houve uma conversão em diligência, essa conversão em diligência propunha a diligência para a presidência do tribunal, para a adoção das providências que fizerem cabíveis, haja vista que ali a análise caberia à diretoria de atendimento de gestão e conformidade. Pois bem, foi acostado o expediente, as folhas 17.154 a 17.182, na qual a DIGES, Diretoria de Atendimento, Gestão e Conformidade, concluiu o não reconhecimento dos créditos de ICMS, escriturado pela interessada, devendo haver o regular prosseguimento do contencioso administrativo tributário. A manifestação fiscal também faz aqui, em folhas 17.189 em diante, o regular prosseguimento. E, face a essa decisão, que indeferiu o reconhecimento dos créditos, a recorrente apresentou recurso às folhas 17.200 a 17.211. Esse recurso foi verificado e o entendimento pela intempestividade. Face a essa intempestividade, a recorrente apresentou manifestação de folhas 17.264 a 17.267, requerendo seu conhecimento e provimento, uma vez que houve apresentação no prazo de 30 dias. Presidente, essas são as bases que trazem o caso. Mais uma vez, a análise em sede de recurso ordinário, pela agora 5ª Câmara. Fico aqui à disposição da sustentação oral do patrono. Obrigado, doutor Galderize. Eu convido, então, o doutor Valmir Barroso para fazer a assentação oral. Doutor Valmir, fique à vontade, o senhor tem 15 minutos. Muito obrigado. Eu não vou utilizar esse tempo todo, até em razão do brilhante relatório do íncito relator. Saúdo a todos na presença, né, e em nome do nosso presidente, doutor Samuel de Oliveira Magro. E a situação aqui me parece, embora bastante extensa, quanto pelo relatório até já pôde se constatar isso, mas eu vou ser bastante breve, porque os pontos efetivamente não são muitos. Eles são alguns, e esses alguns eles são eficazes para proceder à defesa, ao nosso ver, né? Primeiro, queria registrar que essa empresa foi a primeira empresa de LED na América Latina. Ela é estabelecida em São Paulo e fazia a aquisição de produtos de importação já nacionalizados, e depois passou a importar insumos também para sua fábrica de LED. Hoje, infelizmente, em razão da agressiva concorrência dos produtos chineses, ela teve que sucumbir e fechar. E por também, recentemente, né, ela requereu autofalência em razão não dela, mas da sua gestora, né? Tem 100% das ações da empresa, a South American. Eu coloquei isso, inclusive, nos nossos memoriais, que foram entregues aos nobres juízes. Ela entrou em pedido de autofalência. Então, o que também dificulta muito, não só pelo tempo, mas também até uma possibilidade de possível pagamento, né, se nós não formos felizes aqui na questão da defesa, né, da procedência da defesa. Então, tirando essas considerações iniciais, esse processo ele teve duas modalidades de aquisição de produtos. Uma foi através de uma empresa trade chamada Race e a outra a Samari, ambas pelo Espírito Santo. A modalidade à época, né, e isso, se entrarmos dentro da questão toda
do que São Paulo contestava à época eram as importações por conta e ordem diretamente para São Paulo, né? Essa modalidade nunca foi conta e ordem, sempre ela foi encomenda. Então, tem um fator extremamente relevante que só por esse fator já é suficiente para anular todo o restante do auto, porque aquilo que a empresa entendia devida, conforme muito bem exposto pelo nosso juiz relator, foi pago, né? Então, ficou exatamente o questionamento só daquilo efetivamente que nós entendíamos à época que era um excesso, que era um absurdo, que era efetivamente indevido, né, o pagamento. Então, nesses termos, nós fomos focar apenas na questão da guerra fiscal, propriamente dita, porque é o que se baseia os demais itens, porque aquilo que foi efetivamente, né, como substituto tributário, aquilo que foi vendido ao território de São Paulo e devidamente comprovado nos autos, foi recolhida a diferença. Então, não é um questionamento sobre recolhimento de ST dentro do Estado de São Paulo, mas efetivamente sobre a apropriação daqueles créditos decorrentes da aquisição quando uma importação por encomenda e não por conta e ordem. Então, só por esse fato já era suficiente para sepultar qualquer argumento com relação a isso. Mas o que nos estranhou à época, muito em razão da CAT, né, da 85, foi que a aplicação partiu de uma dedução, mesmo a operação sendo por encomenda, que já estaria fora da questão da CAT, mas muito mais do que isso, a autoridade autuante ela entendeu que as duas empresas tinham benefícios fiscais no Estado do Espírito Santo, o que não era uma realidade. E nos incumbiu dessa prova, quando, na verdade, quem tem que ter a prova da autuação é a autoridade autuante, não o contribuinte, né? É uma inversão de polo. Então, dentro dessas características, o que entendeu a autoridade autuante? Porque ela está no Espírito Santo, porque é uma empresa fundapiana, então ela tem os benefícios fiscais, quando, na verdade, jamais uma empresa sob a modalidade de importação Fundap tem qualquer benefício fiscal. Ela paga 12%, destaca 12%, e em São Paulo, a empresa de São Paulo se creditava dos 12% pagos efetivamente ao Estado do Espírito Santo. O que acontecia posteriormente a isso era que essa empresa, devidamente regular, com todas as certidões em dia, né, que não significa que toda empresa que está no Espírito Santo ela está em dia, nem significa que ela, dentro do Fundap, ela utilizou ou não o Fundap, e mais, se ela poderia efetivamente ter direito ou não ao financiamento do BANDES. Para vocês terem uma ideia, é como se eu comprasse uma casa, pagasse ela à vista, e depois eu iria no banco e faria o refinanciamento dessa casa. E aí eu teria uma dívida junto ao banco, mas nunca junto ao proprietário da casa. Então, no Estado do Espírito Santo, do exemplo bem simplório que eu coloquei agora para Vossas Excelências, é no sentido de que pagava-se 100% do imposto de ICMS no Estado do Espírito Santo. Destacava-se nas notas 100% do imposto pago. E, logicamente, quando chegava no Estado de São Paulo, se creditava 100% do que estava destacado naquela nota. Então, isso não só foi um fator relevante à época, a ponto do Estado de São Paulo fazer com o Estado do Espírito Santo um protocolo, né, que, inclusive, foi em 2009, que é o protocolo número 23, aonde o Estado de São Paulo reconhecia no Espírito Santo aquilo que efetivamente foi pago e acreditado, e assim como também, a partir daquela data, toda e qualquer operação por conta e ordem, não por encomenda, que tivesse destino ao Estado de São Paulo, seria recolhido o ICMS ao Estado de São Paulo. Então, se você olhar a questão da legislação em si, da evolução da legislação e até dos protocolos que envolveram o Estado de São Paulo ao Espírito Santo, jamais seria objeto uma possível autuação, até porque o Estado de São Paulo reconheceu nesse protocolo todos aqueles créditos oriundos dos devidos pagamentos que ocorreram. Agora, trazer essa prova para o contribuinte à época e entender que apenas pelas duas empresas terem no seu site uma informação de que se tratava de empresa fundapiana seria suficiente para ele glosar, né? Foi
praticamente, ele reconheceu 4,6% dos 12% pago e autuou sobre a diferença para 18% em São Paulo. E ainda aplicou as multas. Então, é um imbróglio de ilegalidade essa autuação, né? E não mais passando por esse fato, que é um fato extremamente relevante, uma simples verificação, e isso nós colocamos nos nossos memoriais, nós tivemos depois, posteriormente, conforme muito bem relatado, uma evolução na questão de todos os estados, através do CONFAS, terminar com essa guerra fiscal. E o Estado de São Paulo anuiu ao decreto-lei. E, efetivamente, fez o seu dever de casa no intuito de, a partir daquele momento, reconhecer os créditos, não só das importações de São Paulo para os demais estados, como também das importações dos demais estados para com o Estado de São Paulo. Por isso, nós pedimos o reconhecimento e que fosse até o secretário de Fazenda para que ele entendesse e gerasse a devida anulação desse auto de infração. Mas, por surpresa nossa, entendeu que não, que efetivamente deveria prosseguir, porque, ao entendimento dele, faltou recolhimento para o Estado de São Paulo, o que efetivamente vem ferir, né, não só as bases legais, mas aquilo que o próprio Estado assinou e ratificou dentro do que a resolução conjunta determinou. Então, isso já foi agora em 2019. Então, seguindo por essa linha, né, não só pela questão do protocolo 23 de 2009, não só pelo decreto 59.952, também a lei complementar 160, né, que convalidou os incentivos de CMS concedidos ilegalmente pelos estados, né, sepultando isso através da redução conjunta SFP-PGE número 1. Isso agora em maio de 2019. Então, foram tantas nuances importantes para nós conectarmos dentro dessas autuações e, efetivamente, encerrarmos essa autuação. Não só por uma questão de direito, uma questão de moralidade, porque presumir que uma empresa tenha benefício fiscal é, no mínimo, não conhecer aquilo que o Fundap realiza. Não só isso, mas também presumir uma situação e autuar sobre uma presunção, quando, na verdade, a autuação ela tem que conter todas as provas eficazes e indiscutíveis para uma devida autuação. E o auto não é um auto pequeno, é um auto impagável dentro das condições da empresa hoje. Então, nós precisamos, e o judiciário hoje é o caminho que a gente encontra para fazer valer os direitos. E é por isso que nós estamos aqui. Vocês na qualidade de juízes, nós na qualidade de advogados, defensores, porque precisamos encerrar isso, né? Já tivemos muitas etapas beneficiando o contribuinte nesse sentido e que nenhuma foi acatada. Desde a autuação que vem se gritando por uma questão de justiça, por uma questão de que essa autuação é totalmente devida daquilo que não foi pago. Aquilo que era devido foi devidamente pago. Então, eu encerro aqui a nossa preleção, colocando dessa quinta Câmara que, historicamente, ela é gestora das melhores decisões do TIT, e agora não poderia ser diferente. É um prazer sempre sustentar para vocês, mas agora é clamar por justiça, é clamar efetivamente que agora chegou o momento de reconhecermos. E os nossos memoriais, eles retratam isso, né, de uma forma muito singela, muito simples, muito objetiva, até porque o tempo necessita dessas condições para que tenhamos totalmente condição de ler, mas o próprio Galderize, na relação do relatório dele, foi brilhante e elucidou profundamente aquilo que efetivamente retratou o histórico dessa autuação banhada de nulidades, ao nosso ver. E é esse o pedido, que seja mantida a nossa defesa, a improcedência desse auto, a anulação desse auto, e também a questão da redução da multa aplicada, que ainda assim era confiscatória. Isso já vários segmentos jurisprudenciais já denotam essa eficácia. Então, é nesse sentido que a defesa pede
e agradece a todos a paciência de ter nos ouvido durante essa manhã. Agradeço ao Dr. Valmir pela participação, parabenizo pela clareza e eloquência aí da sua apresentação. E eu pergunto inicialmente ao Dr. Gaudelise se ele tem alguma pergunta para o patrono. Não, presidente, da minha parte não. Os demais membros da Câmara, representação fiscal, alguma dúvida, algum questionamento que possa aproveitar aí a presença do patrono para sanar alguma dúvida? Não. Ou se não, eu passo a palavra ao Dr. Gaudelise para ele apresentar seu voto e depois a gente abre o debate. Presidente, se me permite, antes do voto, eu gosto sempre de fazer um resumo, mais uma elucidação do que uma leitura. Mas primeiro fazer um registro, né? Como é bem-vinda a sustentação oral, especialmente em sede de tribunal administrativo, em que pese a tecnologia nos trazer uma distância física, nos traz uma aproximação do debate. Então, eu queria registrar aqui o bom nível de sustentação oral que foi realizado. Se verifica, de fato, o cuidado e o zelo que o patrono vem tendo aqui à causa há algum tempo. E eu queria fazer algumas considerações iniciais em virtude dessa sustentação oral, que eu fiquei pensando enquanto o colega falava. A gente tem uma temática que vai muito além do nosso âmbito aqui de competência. A gente está tratando aqui, talvez, do assunto mais famigerado em relação às entidades de federação, que é a guerra fiscal. E, doutor Valmir, não está resolvido. Lei Complementar 160 não resolve. Ela não resolve porque ela só olha o passado, ela não olha o futuro. Ela não resolve porque ela não responsabiliza quem tem que responsabilizar. Porque não é o contribuinte que está na ponta final culpado por isso, mas sim uma autoridade que se coloca como competente, que faz uma normativa e os contribuintes ali a seguem. Falta muito para a gente evoluir nesse sentido. E nesse sentido eu compreendo de uma maneira muito sensível toda a argumentação que foi trazida aqui, inclusive no contexto econômico de um contribuinte que não consegue mais se manter no mercado por uma situação de precificação e concorrência com outro país. Segundo ponto, em que pese o assunto não está resolvido, tivemos várias evoluções no campo normativo e o doutor deixou elas aqui bem claras. Talvez ainda não suficientes, mas é um passo. E o Estado de São Paulo, para o bem e para o mal, com críticas ou não, ele tem uma base de regulamentação. Ele tem um arquétipo de análise para verificar. Olha, vamos revisitar esse assunto. Vamos colocar uma pá de cal sobre esses créditos tributários e, quem sabe, até sobre essas pseudos CDAs, né? De nada adianta ter CDA se você tem um índice de recuperação menor do que 1%, e é o que a gente tem hoje. Então, alguém está trabalhando errado. E a gente verifica, nesse caso, que houve um movimento aqui do contribuinte de aderir à base de regulamentação que o Estado possui para o reconhecimento dessa convalidação e, assim, finalizar essa discussão. E dentro da nossa regulamentação, nós temos um setor, que é a Diretoria de Atendimento, Gestão e Conformidade, e é a quem cabe essa competência de análise de observância dos requisitos. E aqui volto a registrar, para o bem, para o mal, critiquem ou não, é a base normativa que temos. E dentro dessa base normativa que temos, existem ali os requisitos para a verificação dessa conformidade ou não. Pois bem, naquela ocasião, houve ali, eu vou trazer aqui algumas pinceladas, eu registro aqui para o colega, o voto tem aproximadamente 33 laudas, mas eu vou tentando explicar item por item, pelo menos a minha base de raciocínio, até para que se entenda de onde eu parti, né? Para verificar onde eu cheguei. A competência de se verificar o acatamento ou não da convalidação não está agora nesse julgamento. Essa fase ela já foi superada. E o órgão competente não é o Tribunal de Impostos e Taxas. Por uma questão normativa, é a DGIS. E o que se tem lá de requisitos necessários para essa convalidação pode até ser questionado, mas não nesse âmbito. Nesse âmbito, como é bem colocado pela repressão fiscal, como é bem colocado pela DGES, nós vamos dar prosseguimento do contencioso administrativo, verificando as bases de argumentação que fujam
a essa situação de competência de convalidação. Então, é daí que eu vou partir o racional, deixando aqui mais uma vez o registro pela excelente sustentação oral, pelo menos comigo é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de verificar o doutor. Bem, fazendo aqui, presidente, já exposição do voto, indo aqui a parte do tópico que tem elucidações acerca da marcha processual, ausência de convalidação do pedido de reconhecimento de crédito de ICMS formulado, competência dessa Câmara Julgadora para análise do recurso material. Bem, eu deixo claro que no julgamento vinculado à Delegacia Tributária de Jundiaí, houve o cancelamento do subitem 1.2, reconhecido, de fato, a documentação acostada pelo impugnante comprova que a nota 11.35.20 foi efetivamente cancelada. Houve também o cancelamento do item 10. De fato, a documentação acostada pelo impugnante comprova que as notas fiscais 10.8370, 11.3509 foram efetivamente canceladas e, nesses termos, foi julgado improcedente o item 10. Destaco que não houve interposição ao recurso de ofício, nos termos da portaria CAT 142 de 2009. Então, estamos aqui a analisar os subitens 2.1 a 2.12, 3.1 a 3.9, 5.1 a 5.6, 6.1 a 6.10, 7.1 a 7.5, 10.1 a 10.2. Eu vou ultrapassar essa situação aqui da DIGES, que já foi, eu acho, bem colocada, e iniciar os pontos de base de recurso ordinário. Primeiro ponto, nulidade da decisão proferida pela DTJ, cesseamento de defesa. Eu elucido que eram 7 pontos, tá, de nulidades, com mais esses são 8 trazidos aqui pela recorrente. Pois bem, no primeiro ponto, essa nulidade iria ocorrer porque em folhas 8987 de sua defesa administrativa teria pugnado pela produção de provas por todos os meios em direito admitidos. Nesse sentido, em que pese a argumentação da recorrente, ressalto que todas as alegações deduzidas em sede de defesa administrativa foram abordadas na decisão proferida em primeira instância. Concordar ou não concordar com o racional é um outro ponto, diverso de cesseamento de defesa. Houve o cotejamento, inclusive, de toda a base documental acostada pelo contribuinte, pela própria autoridade fiscal, que contemplam aqui 9 volumes. Em última instância, eu trago aqui, inclusive, que as razões de decidir do julgador ACO foram devidamente fundamentadas e motivadas, conforme o artigo 37 da nossa Carta Magna. E eu ainda ressalto que o julgador sedimentou que os autos documentos suficientes para a caracterização das infrações que lhe foram imputadas, segundo a produção de prova pericial contábil, não está prevista no processo administrativo tributário. Isso é um ato de discricionariedade. Várias vezes a gente tem a possibilidade de converter esse processo em diligência. Nesse caso foi feito, até para outras situações, não para essa, mas me parece que o não acatamento aqui iria esvar de nulidade a decisão. Trago ainda o 355, inciso 1 do CPC. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. E o 370, trazendo aqui a discricionariedade dessas produções de provas. Então, o meu entendimento é que a unidade de Jundiaí verificou que todos os elementos necessários para o racional que ali foi estabelecido, concordância ou não concordância é outro ponto, estavam sedimentados. Então, esse ponto não reconheço a nulidade. Em relação ao item 1.2, a ausência de pagamento de ICMS por substituição tributária, dedução indevida de créditos decorrente de operações próprias. Em relação ao item 2 da autuação, o relato infracional de folha 01 demonstrou que as operações utilizaram o benefício concedido pelo Estado do Espírito Santo, operacionalizado pelo Fundap, de modo que o valor de crédito reconhecido nas operações pelo Estado de São Paulo é aquele definido pelo artigo 1º da portaria CAT 85. Aqui eu quero fazer um registro. O patrono foi muito feliz, enfático, ao considerar que não podemos ter base de tributação, especialmente as bases de cunhos sancionatórios, em termos de matéria presuntiva. E dificilmente a gente vai estar falando de guerra fiscal sem falar em situação de presunção, porque eu não conheço colaboração de entidades federativas com interesses antagônicos. Não se aguarde que uma outra unidade vai trazer para São Paulo, olha, estou aqui dando esse benefício mesmo. Não se tem. No máximo, há uma solicitação de uma entidade para outra, mas infelizmente a prática é outra e a gente tem que rever, de fato, nossas bases de federação nesse sentido. Já passou desse tempo. E aqui eu reitero ao patrono, a base de análise
é partindo do que nós temos hoje sedimentado em termos de regulamentação para essa convalidação, e não uma situação da mera presunção, porque me parece que existe um entendimento já do Estado que supera isso. Olha, a autuação é feita nesses termos, porque a gente tem o reconhecimento de uma norma geral e abstrata, e se não houver uma infirmação a essa norma geral e abstrata, se prevalece ali a presunção de veracidade, que é um requisito do ato administrativo. Pois bem, na peça recursal, o contribuinte aduz que essa portaria CAT está eivada de inconstitucionalidade e de ilegalidade. Eu faço uma ressalva aqui, deve ser bem reconhecido pelo contribuinte, que nós temos aqui um âmbito, em meu sentir, é o âmbito de jurisdição, mas é um âmbito de jurisdição delimitado. Delimitado porque a gente não tem a competência de ir aonde o Poder Judiciário vai. Os caminhos não são os mesmos. Não faria até sentido ter esse tipo de retrabalho. Me parece que nós estamos aqui muito mais atuando como um filtro qualitativo do que deve ir e do que não deve ir para o âmbito do judicial, mas com a competência aqui diversa. Se a competência fosse do mesmo do judicial, eu teria uma sensibilidade, inclusive, diversa em relação aos pontos que foram trazidos aqui de ilegalidade e inconstitucionalidade. Mas aqui não é o caso. Então, eu me curvo aqui ao artigo 28, reconheço essa situação de delimitação para aplicação de reconhecimento de inconstitucionalidade e avanço ainda sobre os outros pontos. Eu coloco que, em relação a esse ponto, em folhas 17.237, a DGES traz ainda um apontamento. Não se trata de creditamento indevido do imposto decorrente do aproveitamento indevido por parte da importadora trading, concedido por outra unidade da federação, mas sim de abatimento de crédito de ICMS de operação própria em montante superior ao devido ao Estado do Espírito Santo. Ou seja, parte aqui realmente da base de presunção, como bem colocou o patrono, de uma utilização do Fundap. Então, eu coloco que, tendo em vista aqui as nossas delimitações de reconhecimento, bem como que foi explicitado pela DGES, esse ponto também não teria possibilidade de conhecimento, ou melhor, de provimento por parte dessa Câmara. Em relação ao item 1.3 e o item 2.6, ausência de pagamento de ICMS e creditamento indevido, ausência de correlação entre o benefício depositado pelo Estado do Espírito Santo e o contestado na atuação. Eu faço um quadro comparativo, apenas para facilitar até o meu racional. Item 1.3, deixou de pagar ICMS, referente à aquisição de mercadorias, proveniente do Estado do Espírito Santo, sujeito à retenção antecipada do imposto, conforme termos do 303. Embora o ICMS tenha sido destacado nas notas fiscais, o remetente é signatário do benefício operacionalizado pelo Fundap em seu Estado. Item 2.6, creditou-se de forma indevida do ICMS, referente às notas de recebimento de mercadorias no seu estabelecimento recebidas em operações interestaduais. O valor acima não foi anteriormente cobrado no Estado de origem. Guerra fiscal. Bem, trazendo isso, dois pontos aqui trazidos pelo contribuinte. Em relação ao ponto 1.3, aponta que desde 1 de 10 de 2002 deixou a condição de contribuinte substituto para ser substituído e suscitou ainda que a portaria 85/93 é flagrantemente inconstitucional, visto que ofende o artigo 152 da Constituição Federal. Em relação ao item 2.6, sendo que o creditamento indevido aduziu ao recorrente que é a utilização de Fundap. E como bem colocou o patrono aqui, existe aqui o apontamento que não há pagamento a menor, muito pelo contrário, é verificado todo o crédito destacado no percentual de 12%. Bem, mais uma vez eu rememoro aqui o artigo 28 do nosso regulamento, Lei 13.457 de 2009, e eu trago aqui algumas passagens também de folhas 17.237, 17.238 da DGES, onde ele coloca os itens 3 e 6 do AIN dizem respeito à concessão de benefício fiscal, ou seja, premissa diferente da colocada pelo contribuinte, justamente pela questão da base presuntiva. Porém, coloca inclusive que efetivamente cobrado foi 4,6, o contribuinte também colocou isso aqui na própria sustentação oral, e ali haveria ali os 7,40 correspondente à revisão do crédito tributário. E aí tem uma conclusão. Nesse sentido, conclui-se, não há correspondência entre o ato concessivo depositado pelo Estado do Espírito Santo, que trata do benefício concedido ao fornecedor capixaba, e o benefício constatado nesse AIN.
Isso foi um dos pontos de razões de não acolhimento do pedido feito na DGES. Ainda em relação a esse item, há ainda mais duas bases argumentativas, tá? Essas bases argumentativas, eu estou fazendo a aplicação aqui do Instituto do P-Relacione, já reconhecido pelo STJ, trazendo elucidações que foram trazidas acerca da irregularidade do procedimento e a sujeição das mercadorias à sistemática da substituição. Aí eu passo a elucidar. A legislação paulistana é clara ao determinar que o ICMS devido por intermédio de retenção antecipada deve ser recolhido através de guias de recolhimentos especiais no momento da entrada de mercadoria do Estado, não sendo possível aduzir o seu recolhimento por conta gráfica. Ademais, pontua que as mercadorias já recorrentes possuem o NCM 9405, estando sujeita à substituição tributária pela própria disposição do artigo 313-Z17 da nossa base de regulamento ICMS. Bem, verificando e faço aqui menção a alguns trechos, como poderá ser verificado no voto, também não faço provimento nessa base de argumentação. O item 2.7, creditamento devido, falta de recolhimento de ICMS-ST. Esse item, basicamente, eu reitero o que eu coloquei nos demais, dizendo que seria, assim, base de argumentamento de incidência de ICMS-ST. Se é para uma operação, necessariamente seria para outra. Então, não teria como firmar uma sem firmar a outra. Se uma se mantém, a outra, por imperiosidade lógica, também. O item 2.5, reconhecimento do creditamento indevido, fato incontroverso. Esse item já registrado no momento, inclusive, da leitura do relatório, a recorrente reconheceu esse creditamento, trata-se aqui de fato incontroverso. Item 3.10, eu faço aqui apenas a referência que esse item foi cancelado pela DTJ, não ocorreu a interposição de recurso de ofício, portanto, ele se mantém imutável. E os novos argumentos trazidos em tese de argumentos subsidiários, tá? Legitimidade ativa para a cobrança do ICMS importação, ausência da relação com núcleos infracionais debatidos. Estou chegando ao final, prometo. Em relação a esse item, há aqui uma situação trazida, e a gente verifica muito isso, doutor Valmir, nas discussões de importação contra ordem e encomenda, que o doutor bem colocou aqui. Me parece, inclusive, o presidente aqui participa de várias sessões na Superior, que esse tema vem sendo revisitado. Eu acredito que a jurisprudência caminha no sentido de unificação, aquilo que já está estabelecido em sede de repercussão geral, inclusive, de verificar destinação jurídica e não destinação física. Acho que a nossa atividade nesses temas é uma atividade eminentemente probatória, verificar se aqueles contratos ditos por encomenda são por encomenda de fato, verificar como os pagamentos ocorreram e talvez trazer aqui à tona um tema novo, que é a situação de haver ou não adiantamento de pagamentos, tendo em vista que é a instrução normativa agora da Receita Federal que o permite e como isso ficará em aplicação retroativa ou não. Mas, bem, me parece que esse não é o caso. E por que eu coloco que me parece que esse não é o caso? Verificando o núcleo infracional, verificando o relatório circunstanciado, verificando o parecer que foi trazido, o caminhar do auto de infração nos leva a uma outra discussão. Isso porque os núcleos infracionais, ora debatidos, não se relacionam com ICMS importação, mas sim de diversas infrações à legislação paulista de ausência de recolhimento do imposto e creditamento indevido nas operações por elas realizadas, de modo que não há discussão acerca da modalidade da operação realizada e competência de sujeição ativa. Eu faço aqui algumas passagens do que, para mim, consubstanciam o que é o ato infracional e, por esse sentido, também não faço o acolhimento a essa base de argumentação. Há um outro ponto ainda, violação ao Código de Defesa do Contribuinte, os princípios da não cumulatividade, não tributação, bitributação, moralidade administrativa, territorialidade e inexistência. Vou fazer um destaque aqui, porque eu ouvi uma passagem do patrono que, em que pese o presente caso, eu sempre trago à tona. Para mim, moralidade, doutor Valmir, é um grande sobreprincípio. A moralidade ela só existe quando a gente consegue aplicar todos os outros regramentos. Se a gente foge de um, a gente não está tendo um ato moral. Mais uma vez, eu reitero, esse julgamento é dentro das delimitações que eu acredito que a gente tem a competência, tanto pelo artigo 28, tanto também pelo pedido que foi realizado pela própria DGES.
Então, dentro desse campo é que eu faço a análise aqui do que seria ou não moralidade. Acho muito salutar trazer o Código de Defesa do Contribuinte, uma normativa importante, que tivemos juristas aqui de grande calibre participando, o Estado de São Paulo o tem, mas, na forma que já o fiz analisando as nulidades, toda nulidade ela padece de um requisito, o requisito de um prejuízo. A gente pode discutir se esse prejuízo é direto para esse processo ou se é um prejuízo em termos de sistema, tá? Os pontos que foram trazidos aqui e do que eu tenho competência de julgar, eu não consegui identificar esse prejuízo. Eu faço aqui algumas menções ao que já foi considerado, só para deixar claro que esse não foi um ponto que passou despercebido, mas também não faço aqui o provimento nessa parte. Eu destaco que desde a impugnação, a solicitação pela aplicação em taxa Selic é realizada pelo contribuinte. Naquela ocasião, o processo é de 2015, nós não tínhamos base normativa para isso, em que pese já existia uma arguição de inconstitucionalidade aqui, em sede de Câmara Especial TJ São Paulo, determinando para tanto. Eu acredito que foi um feliz trabalho realizado por a atual presidência, em conjunto com a anterior presidência, fazer uma revisitação da súmula 10. Nesse caso, inclusive, a própria representação fiscal traz no processo, doutor Valmir, a solicitação, ela requer a aplicação dessa nova base. Portanto, seja pela própria solicitação do patrono, seja pela solicitação da representação fiscal, seja pela nova súmula 10, que hoje nos dá a possibilidade disso, eu dou provimento a essa aplicação. Presidente, peço desculpas um pouquinho se passei mais tempo do que o necessário. O voto já está registrado, conhecimento das alegações e parcial provimento daquilo que restou remanescente para a aplicação da taxa Selic. Nesses termos, mais uma vez agradecendo aqui a sustentação oral realizada. Muito obrigado, Dr. Galderize. Não, o senhor não passou do tempo necessário, o senhor teria todo o tempo necessário, e quem julga o tempo é o senhor. Fique à vontade. Parabéns pelo voto, realmente um processo que a gente, no final das contas, aprendeu bastante, né? Seja pela sustentação oral do patrono, seja pelo voto do relator, dois momentos muito ricos de debate, né, e de discussão. Então, agradeço a ambos por essa oportunidade. Coloque então o processo em discussão. Vamos lá vendo, então, discussões. Eu peço... Só um minutinho aqui para eu... Eu peço aos demais juízes que confirmem a presença para verificação do quórum de votação. Em votação? Muito bem. Então, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela RD Comércio, Importação, Exportação e Indústria de Materiais Elétricos, Sociedade Anônima, apenas para a aplicação da nova redação da súmula 10 do TIT, limitando a cobrança dos juros à taxa Selic. Agradeço mais uma vez, então, ao Dr. Valmir, pela presença, participação na sessão, com a sustentação oral. E, dando, então, continuidade à sessão, vamos analisar o processo 41.44.101. Trata-se de um recurso ordinário interposto por Leone Mioto. Eu sou o relator desse processo. Havia pedido de extensão oral, o contribuinte não compareceu para realizá-lo na sessão passada, e agora, então, eu trago para os senhores o meu voto.
naquela oportunidade não havia trazido, e apresento ele agora. Eu vou ler o voto para que eventualmente eu encontre algum erro que possa ter de português, de gramática, no voto, né? Ele não é tão extenso. O caso aqui, são 4 acusações fiscais, né? No item 1, o autor é acusado de receber mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal no período de 1º de dezembro de 18 a 31 de julho de 20. A partir do valor das vendas dos produtos obtidos pelo informe detalhado de vendas, folhas tais, aplicou-se o IVA de cada mercadoria e arbitrou-se o valor de entrada das mercadorias nos termos do artigo 47 e 493 do RICMES, conforme relatório de apuração do imposto devido. Esse caso aqui, então, que na verdade só dá antes um parâmetro aqui. Numa operação do fisco, né, ele fiscalizando esse contribuinte ele vende pelos marketplaces aí, né, o Mercado Livre e tudo mais. Ele foi até estabelecimento, que na verdade o endereço era a residência do próprio sócio do empresário individual, né, o Leone. E ali não havia nenhuma mercadoria. A mercadoria estava num outro depósito, num outro endereço, né? E então o fiscal esteve nesse outro endereço, que inclusive é o motivo aqui do item 3, que eu já adianto, né, que é a acusação de deixar de emitir notas fiscais eletrônicas antes de iniciar a saída de mercadoria, que é exatamente a mercadoria que foi encontrada nesse depósito, né, que foi movimentada aí sem documentação fiscal. Esse é o item 3, adiantando. O item... Feito isso, ele notificou o contribuinte para que ele apresentasse os relatórios de venda, né, do Mercado Livre, seja nos canais que ele utilizava para tanto. Não fez. O fisco fez todo o procedimento, pediu essas informações diretamente lá para o Mercado Livre, se não me engano meu, e teve, então, o relatório. Então, a partir desse relatório, né, ele pegou todas as informações que ele tinha aqui na secretaria e fez os cruzamentos, né? Então, o que tinha nota fiscal de entrada eletrônica, ele já havia considerado, e o que não era eletrônico, ele notificou o contribuinte a apresentar esses documentos, né, relativos à entrada dessas mercadorias. E o fato é que, ao final, você tinha lá uma quantidade de mercadorias que nunca tiveram uma entrada, né? Ou seja, que não há nenhuma nota fiscal destinando aquelas mercadorias para ele, que esse é o item 1 do AIN. Havia um segundo grupo de mercadorias que ele tinha algumas notas de entrada, mas em quantidade insuficiente para as vendas realizadas, né? E esse é o item 2. Então, no item 2, ele está cobrando, então, entrada de mercadorias desacompanhada de documentação fiscal. E o item 4 ele acaba de receber uma mercadoria no valor de R$300, desacompanhada da nota fiscal correspondente, né? Mercadoria específica aí que eu não lembro qual é. Bom, adiantando que o item 3, ele não foi, embora não tenha colocado isso explicitamente no voto, o item 3 não foi impugnado, né, objetivamente. Ele nada fala sobre essa questão da saída de não emissão de notas fiscais, né, das mercadorias. Ele centrou no item 1 e 2 dos autos, e a argumentação dele, basicamente, né, porque era a questão, olha, como eu sou operante do Simples, microempresa, eu não sou obrigado à escrituração fiscal. E, na época, eu estava com um contador, o contador fechou, eu estou procurando outro,
e não tive tempo para apresentar, era desorganizado, não tinha as notas, e esse foi o discurso dele o tempo todo. O fato é que até hoje ele não trouxe nada que comprovasse a entrada dessas mercadorias que está colocada aqui. Bom, então, num cenário desse, na verdade, ele argui várias nulidades, né? Então, vou passar aqui a leitura do voto rapidamente. Então, afasto preliminarmente a alegação de nulidade da decisão recorrida por suposta fundamentação ausente ou deficiente. A leitura da mesma mostra que o julgador de primeira instância se manifestou sobre os argumentos trazidos pela recorrente e fundamentou seu voto nas provas e argumentos que são relevantes para o deslinde do caso. A decisão guerreada bem enfrentou as questões postas nesses autos, decidindo-as fundamentadamente, onde verifico conter a decisão, o essencial para o deslinde do caso, bem como as razões de convencimento do órgão julgador. Não encontro na decisão recorrida as omissões alegadas pelo autuado. Eu estou usando para sustentar a arguição de nulidade. Nela, o julgador não foi silente sobre a sistemática especial de tributação às empresas do Simples Nacional, fecha aspas, e, explicitamente, fundamentou nos parágrafos 14 a 16 da decisão guerreada seu entendimento no fato de que o ICMS cobrado na atuação não é aquele devido pelo autuado em suas operações próprias, mas o devido pelo remetente das mercadorias cobrado por solidariedade do autuado, por tê-las adquirido sem documentação fiscal. Transcrevendo a legislação de regência da matéria, o julgador claramente expõe que, e aí eu transcrevo o que o julgador disse, que a alíquota a ser empregada deve ser obrigatoriamente aquela prevista para os casos de levantamento, qual seja 18%, conforme prescreve o artigo 509, parágrafo 4º do RICNES. E o fato de pertencer ao regime do Simples Nacional não o exime de tal incumbência. Fecha aspas. O segundo ponto de suposta nulidade apresentado pelo recorrente se baseia em assertiva manifestamente falsa. Aduz ele que, abre aspas, em momento algum afirmaram que as empresas optantes pelo Simples não são obrigadas a manter a escrituração, e sim que não são obrigadas a manter e realizar a escrituração da forma como exigido na fiscalização, fecha aspas. Aí continuou. No penúltimo parágrafo da página 14 de sua impugnação inicial, que corresponde à folha 307 deste processo, ele explícita e, literalmente, afirmou o contrário do que agora diz. E aqui eu transcrevo. Ele fala, mas, como elucidado em todas as oportunidades que foi citado a se manifestar, a empresa é optante do Simples Nacional, portanto, desobrigada a manter a situação fiscal. Não bastasse essa explícita afirmação em sua defesa inicial, o argumento de que não dispunha dos documentos fiscais de entradas por estar desobrigado à escrituração fiscal foi também apresentado nas respostas às notificações fiscais. Ademais, a impugnação a este tema foi bem enfrentada pelo julgador a qual nos parágrafos 17 e 18 de sua decisão, que não padece de nenhuma nulidade. O confronto da decisão recorrida com a impugnação inicial mostra que o julgador por instância analisou os argumentos trazidos pelo autuado e bem fundamentou seu voto, enfrentando todas as teses por ele levantadas. A decisão guerreada bem enfrentou as questões postas nesses autos, decidindo-as fundamentadamente, onde ele fica contra a decisão, que é o essencial por deslinde do caso, e com as razões de conhecimento do órgão julgador. Continuando, então. Afasto também a alegação de nulidade do AIN exordial por suposta ofensa ao princípio da verdade material. A fiscalização e a autuação pautaram-se no respeito a esse princípio e os argumentos apresentados pela recorrente para fundamentar essa alegação não correspondem à realidade dos fatos verificados nestes autos. É falso que as autoridades autuantes desconsideraram as notas conhecidas que tinham o remetente como destinatário. Como informado no relatório circunstanciado, das folhas 10 e 14, foram analisadas informações contidas nos bancos de dados da Cefaz, inclusive as relativas à aquisição de mercadorias.
e foram exatamente aquelas que deram origem ao trabalho fiscal, devido às divergências encontradas. A corroborar tal informação está o fato de que, na notificação de folhas tais, os agentes fiscais exigiram apenas documentos aos quais não tinham acesso, como notas fiscais não eletrônicas e estoque inicial de mercadorias. Nenhuma aquisição de mercadoria lastreada em documento fiscal eletrônico ou documento apresentado pelo autuado foi objeto da autuação. Os demais argumentos recursais apresentados nesse tópico confundem-se com os argumentos de mérito e serão analisados adiante. Equivoca-se o recorrente ao arguir que, por ser optante pelo Simples Nacional, deveria primeiro ser orientado e apenas não surtir efeitos penalizado. Em primeiro lugar, deve-se observar que, reiteradamente, os agentes fiscais deram ao autuado a oportunidade de apresentar documentos e informações que demonstrassem a regularidade de sua conduta, e esse nada apresentou. Em segundo lugar, não lhe socorre as disposições do artigo 55 da Lei Complementar 123 de 2006, pois não se aplicam à fiscalização tributária, como expressamente previsto em seu parágrafo 4º. Além disso, o tratamento favorecido que deve ser dispensado às microempresas, empresas de pequeno porte, não inclui a permissão para cometer ilegalidades. No mais, o procedimento de fiscalização não se presta à orientação do contribuinte, mas à verificação do cumprimento das obrigações principal e acessórias, e imposição de penalidade quando verificado o descumprimento. A atividade administrativa é absolutamente vinculada. Verificada a subsunção do fato infracional à norma tributária, é dever de ofício do fisco proceder à autuação do infrator e à imposição da penalidade prevista em lei nos termos do artigo 72 da Lei 6374/89. Quanto ao mérito, aponto que a ocorrência dos fatos narrados na inicial são incontroversas. A impugnação do autuado se restringe ao direito aplicável a tais fatos, relativo à alíquota, sujeição passiva, etc. O recorrente surge, inicialmente, contra a aplicação da alíquota de 18% sobre as operações autuadas, argumentando que deveria ser tributado pelas regras do Simples Nacional. Equivoca-se ele nesse entendimento, pois essas são aplicáveis às operações de circulação de mercadorias por ele promovidas. No caso em análise, nenhum imposto está sendo cobrado sobre as operações próprias ao autuado. Todo ICMS exigido inicial se refere ao tributo devido pelo remetente das mercadorias, que está sendo cobrado do recorrente por solidariedade, por as ter recebido desacompanhadas de documento fiscal hábil. De acordo com o artigo 13, parágrafo 1º, do inciso 13, a linha F, da Lei Complementar 123/06, nessas operações, será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas, ou seja, deverá ser seguido o regime geral de tributação. Também não se aplicam ao caso presente os argumentos relativos à substituição tributária trazidos pelo recorrente. Tudo o que ele disse se aplica às suas operações próprias, matéria estranha aos autos. Tal como no caso anterior, o ICMS-ST aqui exigido é aquele que deveria ter sido antecipado pelo remetente das mercadorias, mas que é exigido por solidariedade do autuado, seguindo o regime geral de tributação, com fundamento no artigo supracitado. Está provado nos autos que o autuado recebeu mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais. Esse fato, nos termos do parágrafo único do artigo 9º da mesma lei, demonstra seu interesse comum na operação para a caracterização da responsabilidade solidária prevista no inciso 11 do mesmo artigo. Também responde o recorrente pelo imposto idêntico de substituição tributária nas operações de circulação das mercadorias entradas no seu estabelecimento, posto que, ao ocultar o verdadeiro fornecedor das mesmas, impediu o fisco de cobrá-lo do devedor original. Não assiste razão ao autuado quando argumenta que o fisco deveria, antes de exigir dela o ICMS-ST, ter diligenciado junto aos fornecedores de mercadorias para averiguar a respeito do prévio recolhimento de tal imposto. Tal providência é impossível, pois a origem das mercadorias é desconhecida. O autuado foi notificado e renotificado a apresentar os documentos fiscais que basaram a entrada das mercadorias em seu estabelecimento. Mas ele, escudando-se no singelo argumento de que não estava obrigado à execução fiscal e de que não foi possível em tempo hábil a responder à notificação e levantar tais informações, nada apresentou. Passados mais de 2 anos desde as notificações,
Até o momento, ele nada trouxe aos autos para demonstrar a regularidade de suas aquisições. Além disso, a dispensa legal de escrituração fiscal não o exime da obrigação de guarda dos documentos fiscais relativos às suas operações de compra e venda de mercadorias. Ao ocultar o verdadeiro fornecedor, o autuado impediu o fisco de cobrar o imposto do devedor original. É desconhecida a origem das mercadorias e nada pode ser dito sobre suas circulações físicas ocorridas antes de efetiva entrada no estabelecimento autuado, inclusive sobre os tributos incidentes nas etapas anteriores. Assim, não é possível presumir o pagamento antecipado dos impostos devidos. Aproveito o momento para indeferir o pedido do autuado para que, aspas, o presente processo seja baixado de diligência para comprovação e averiguação do pagamento dos impostos pelo real responsável tributário. Fecha aspas. Pois essa é impossível de ser cumprida, pois a omissão do requerente em revelar os fornecedores de mercadorias impede o rastreamento das mesmas até o contribuinte original do imposto. Por fim, a autuação fiscal em nada ofende o princípio da não cumulatividade. Como exaustivamente repetido acima, o ICMS exigido na inicial se refere às operações próprias do remetente às mercadorias. O referido princípio, expresso no artigo 155, segundo 1 da Constituição, estabelece que a compensação do imposto devido em cada operação se dará com o montante cobrado das anteriores. A origem das mercadorias é desconhecida e, por isso, não é possível reconhecer o pagamento de nenhum imposto. Dessa forma, não há imposto cobrado em operação anterior e, portanto, não há crédito a ser compensado. Relativamente ao caráter confiscatório da multa aplicada, não há como prosperar tal alegação. A multa deve ser proporcional ao dano causado pelo infrator, de forma a desestimular a conduta infracional. Se o recorrente grave a penalidade aplicada, também o legislador paulista entendeu grave sua conduta. A penalidade aplicada está conforme o disposto na legislação e não nos cabe indagar se a multa definida pelo legislador é ou não elevada. Deixo de apreciar os argumentos recursais relativos à responsabilidade tributária por solidariedade imposta ao senhor Leone Mioto, pessoa física, pois seu recurso ordinário não foi admitido, uma vez que em relação a ele não foi instaurado contencioso administrativo tributário, folhas tais. Em conclusão, conheço o recurso ordinário do autuado e nego-lhe provimento. O processo tem uma discussão. Só vou umas pequenas. Eu aproveito para pedir que desconsiderem o que eu disse semana passada com relação ao mérito da atribuição de responsabilidade solidária, porque eu pensei apenas no mérito, que, no meu entender, foi incorreta a capitulação no inciso 12 do artigo 12, mas, enfim, não cabe essa análise, porque depois, analisando com um pouco mais de cuidado, fica óbvio que não houve a devida representação processual. Então, nesses termos, é inadmissível o recurso nesse sentido. E, em todo o restante, cumprimento o senhor relator, presidente, pelo voto, que acompanho integralmente. Muito obrigado. Só para fazer uma colocação, é muito comum essa argumentação de contribuinte simples, e eu digo isso porque antes de ser representante fiscal, eu trabalhei, né, na área da Fazenda correspondente a atendimento a contribuintes do Simples Nacional, e infelizmente as empresas do Simples possuem muito desconhecimento da lei. Acham que existem, na verdade, muitos benefícios, porém a escrituração, ela não é um deles. A escrituração, ela é simplificada, existem alguns livros dos quais eles são dispensados,
porém a escrituração fiscal em si, ela é obrigatória, e a alíquota, tanto a escrituração quanto a alíquota, se o contribuinte comete uma infração, ele passa a ser tratado como uma empresa do regime, né, do RPA propriamente dito, né? Então, isso é uma desinformação que, infelizmente, acontece muito. Só para colocar aí. Isso é uma realidade. Aí ele, na verdade, aproveita essa questão né, como ele coloca a todo momento, tratamento preferencial e diferenciado, para cometer, na verdade, cometer ilegalidades. Né? Que a questão é aqui, ou seja, ele já tem a questão, ele já tem todos os benefícios, né? Mas parece que é uma cultura, né? Essa cultura, a gente, nota fiscal é uma coisa, transmite alguma doença, alguma coisa, eu tenho que ficar longe dela, né? Ou seja, poxa, ele tem um tratamento privilegiado, né? Poxa, não quer tributar 3,2%, 4% da sua receita, né? Até nisso ele quer, né? Até nessa pequena fração, né? Ele quer também sonegar, né? Cara, que é isso, né? Você vê lá os produtos, né? Que são todos importados da China, possivelmente, ou seja, o fornecedor dele também não fornece nota, tal, mas essa questão que ele tem que resolver com o fornecedor dele. Mas a questão é, ou seja, todo o esquema de um negócio fundado numa sonegação fiscal e uma sonegação, às vezes, irrisória, né? Ou seja, efetivamente, para ele, hoje, acaba sendo alto esse aí, por isso que está sendo tributado agora a 18%, está sendo tributado pela substituição tributária, está sendo tributado com um monte de coisa. Mas se ele tivesse feito a coisa regularmente, né? Acho que esse 3 mas milhões... imposto sobre substituição tributária, por exemplo, eles têm que recolher normalmente, como se fosse, se o produto está em substituição tributária, ele tem que agir como uma empresa do regime convencional. Não existe isso. Sim, então, sim, mas não nesse caso, porque nesse caso ele não é o substituto tributário. Ah, sim, né? claro. Uhum. E mesmo que ele fosse substituto tributário, ele ainda assim ainda tem ele tem uma vantagem, que o imposto próprio a ser considerado no cálculo do DST não é o imposto que ele paga, mas é o imposto, os 18% ou os 25% do regime do RPA. Né? Ou seja, ainda nisso ele tem esse benefício, vou colocar assim. Mas no caso aqui especificamente, ele não teria que recolher nada, entendeu? Porque... Não, sim, eu só coloquei para dizer que alguns não sabem que eles têm que recolher quando são substitutos, acham que por ser do simples não recolhe. Não tem que fazer nada, né? Sim, é verdade. Mas essa questão, né? Ou seja, nem aquela pequena contribuição, essa cultura de que imposto eu tenho que sonegar. O imposto foi feito, né? A finalidade social do imposto é ser sonegado. Parece que essa é a ideia aqui que passa, né? Muito bem, senhor. Mais alguém queria fazer algum comentário? Se não, eu passo, então, a verificação da presença dos senhores. Em votação? Muito bem, então, por unanimidade, foi negado ao provimento ao recurso ordinário interposto por Leandro Mioto. Com isso, concluímos a pauta de hoje.
Então, agradecendo aí a presença de todos, eu dou por encerrada a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 8 de fevereiro de 2023. Eu peço, então, ao Oswaldo que interrompa a gravação.